Gente, vamos imaginar o seguinte. Está na hora do almoço e da janta. Você vai no restaurante por quilo. Então vai moderar um pouco na sua refeição e, como todo brasileiro, não vai abrir mão do arroz sagrado de cada dia. Só que não vai pegar aquela concha enorme e sim uma quantidade moderada. E aí você vê aquela porção que corresponde mais ou menos a uma colher grande e diz, não, isso não é o suficiente, eu quero botar mais um grãozinho aí sim eu vou ficar satisfeito. Gente, esse grãozinho faria mais ou menos com que você estivesse consumindo algo em torno de 65 gramas de arroz. Esse grãozinho a mais significa, nesse universo do arroz, o que cresceu o PIB do Brasil. Em 1.000 grãos cresceu 1. É 1/1000 que cresceu no terceiro trimestre, agora de 2023, frente ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, segundo trimestre. Vamos fazer umas análises um pouco mais legais a respeito disso, umas comparações bem interessantes, para ver que o desempenho da economia brasileira nesse período que nós estamos tratando foi sim muito, mas muito da medíocre. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pessoal, só para começo de conversa, então nós já sabemos, já avisei os espectadores aqui do canal, que o PIB brasileiro no terceiro trimestre de 2023 cresceu 0,1%, tinha uma expectativa até de queda de 0,2%, o que não são grandes diferenças. É aquela ideia de colocar um grão de arroz a mais dentro de mais ou menos 65 gramas do produto. Não significa praticamente nada, é quase no 0 a 0. Mas vamos fazer uma comparação. Será que o Brasil está sendo vítima de alguma circunstância global que prejudique o nosso crescimento? Olha, não é nada disso. Vamos ter como base comparativa os principais países do mundo e a sua performance nesse mesmo período. Polônia, crescimento de 1,4%. Tudo bem, a Polônia é um país bem menor que o Brasil, tem suas especificidades, está crescendo dentro de um ambiente que não entrou há muitas décadas, que é a União Europeia. Enfim, tem várias justificativas para ter uma performance melhor que a brasileira. A Costa Rica cresceu 1,3%, mas a China aqui falam muito que está desacelerando economicamente. Alta de 1,3%, Estados Unidos 1,2%, México, que tem uma economia comparável à do Brasil sob vários aspectos, registrou expansão de 0,9%, Hungria também 0,9%, Indonésia 0,8%, Coreia do Sul 0,6%, Letônia 0,6%, Chile, aqui perto da gente, não é vizinho, mas é perto, 0,3%. O Brasil ficou com 0,1% junto com os franceses, mas olha a qualidade de vida, olha o PIB per capita, a riqueza por habitante da França. Poxa, o Brasil tinha condições de ter um desempenho muito melhor. E é isso que nós vamos abordar centralmente hoje, analisando os principais aspectos que formou esse resultado do Produto Interno Bruto brasileiro, porque isso é importantíssimo até para anteciparmos algumas tendências em relação a 2024. Então, a primeira ilustração que eu vou mostrar hoje, esse vídeo vai ser recheado de gráficos, mas tudo muito simples, fácil de analisar e de compreender especialmente. Vai ser em relação ao Produto Interno Bruto, ou PIB agrícola do Brasil. Nós sabemos que a agricultura nas últimas décadas é que vem alavancando toda a economia brasileira e nesse trimestre não foi diferente. O crescimento agora, não comparando em relação ao trimestre anterior, mas sempre ou em 12 meses, para termos uma ideia de anualização, ou então do terceiro trimestre de 2023 frente ao mesmo período de 2022, que nós temos então uma situação harmônica de comparação. Não adianta, por exemplo, comparar o terceiro trimestre de 2023 na agricultura com o segundo, porque as plantações, as colheitas, as produções agrícolas, especialmente, são muito diferentes de um trimestre para outro, então não é comparável. É a mesma coisa que olhar para um boi e depois para uma abóbora e tentar achar semelhança entre eles. Não é assim que funciona. Então, estabelecido, terceiro trimestre de 2023 frente ao terceiro trimestre de 2022, nós temos o quê? Uma alta de 8,77% do PIB agrícola do Brasil, que foi um resultado bem menor do que no mesmo período do ano passado, mas não deixa de ser expressivo. Em termos anualizados, ou seja, os últimos 4 trimestres frente igual período anterior, houve uma alta de 14,39%.
Resumindo, a agricultura continua puxando, continua alavancando o desenvolvimento econômico do Brasil. Agradeçamos, então, as pessoas que gostam de vir música sertaneja. Eu não gosto, mas eles têm seu valor porque seguram a riqueza do Brasil. No entanto, a perspectiva do setor, não em função do Brasil, tem uma questão, uma influência sim, de intempéries climáticas no sul, no sudeste e no norte especialmente. Alguma coisa no centro-oeste também. Mas a expectativa é que, se a safra de 2023-2024, que vai fechar o ano e vai iniciar o ano que vem, cair, vai ser muito pouquinho. Então, mesmo que as expectativas não sejam de manutenção de crescimento para 2024 do PIB agrícola, ele não vai fazer feio, não. E agora vamos para a indústria, e aí é que começa uma situação um pouco vergonhosa. Em termos trimestrais, nós tivemos uma expansão de 0,97%, graças à indústria extrativa mineral. Se nós pegarmos apenas a indústria de transformação, que é aquela que pega produtos e transforma em outras mercadorias para o nosso consumo, a queda foi de 1,45%. É o terceiro trimestre consecutivo de retração da indústria de transformação, e isso é muito grave. Já falei em outros vídeos do Fora de Curva, não vamos estender muito sobre isso. A indústria de transformação do Brasil, ela vem recuando ano a ano há já quase 4 décadas, e isso é uma preocupação importantíssima, porque sem esse tipo de produção podemos até crescer em termos de comércio e serviços, mas as bases produtivas, as bases de geração de mercadoria são importantíssimas. Em primeiro lugar, a agricultura, que está indo muito bem, obrigado, e depois vem a indústria, que sim, deveria ter um desempenho, uma performance muito melhor, mas isso não acontece, primeiro, por burrice de políticas públicas e também por burrice de políticas privadas, especialmente das lideranças setoriais, tanto dos trabalhadores como dos próprios empresários. Já a construção civil no terceiro trimestre despencou para uma retração de 4,53% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Em termos analisados, está ainda com um pequeno crescimento de 0,5%. É batata, a gente pode escrever que eu assumo a responsabilidade. No fechamento de 2023, o PIB da construção civil vai fechar no negativo, e isso deve prosseguir para 2024. Lembrando que aí está um dos grandes geradores de investimento e emprego no Brasil. O setor de serviços teve um crescimento trimestral de apenas 1,79%. Lá no início do ano estava crescendo a quase 5%, então está em forte desaceleração. Mesma coisa acontece em termos anualizados, como nós podemos ver na ilustração. Uma alta de apenas 2,83%, quando no trimestre anterior chegou a 4,13%. Vamos lembrar que os serviços correspondem à maior parte da economia brasileira, onde se gera mais emprego, onde se gera mais valor, e essa desaceleração mostra que no quarto trimestre, provavelmente, já vamos ter resultados negativos, e isso deve se expandir para 2024. Olha só a fria que nós estamos se metendo. Por isso, o título desse vídeo já foi batizado, vai ser PIB da Pindaíba, porque o Brasil está entrando numa pindaíba, gente, que se eu não tivesse aqui no nosso país, eu teria pena de quem está. No comércio varejista, praticamente a mesma coisa, uma forte desaceleração, chegando no terceiro trimestre, tanto na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, como em termos anualizados, há alguma coisa próxima de 0,8%. Ou seja, o crescimento do consumo das famílias está cada vez menor, e essa tendência, a despeito da alta do emprego defendida pelo IBGE, deve prosseguir em 2024, quando esse indicador tem uma forte tendência a se transformar em negativo. Não sei se muito fortemente negativo, mas negativo. E aí tem uma coisa engraçada, gente, que eu não entendi nessa medida do PIB. Vamos pensar, maior parte do consumo das famílias é comércio e serviços. O comércio, em termos trimestrais, teve uma alta de 0,8%. Já os serviços ficou com um crescimento de 1,79%. E aí, por que cargas da água, o consumo das famílias do terceiro trimestre cresceu 3,27%?
Será que tem alguma coisa muito relevante além do comércio e serviços? Acho que não. Eventualmente, isso aí pode ser alguma inconsistência de cálculo no IBGE, que faz esse PIB, e nós devemos alertar os nossos colegas do Instituto a respeito disso. Em termos analisados, há uma desaceleração. Trimestre anterior foi 4,69%, esse trimestre 3,72%. Acho que está superestimado esse número, esse percentual, mas vamos aceitar o que as autoridades oficiais estão nos dizendo. Mesmo assim, para o padrão brasileiro, isso é um resultado muito, mas muito ruim. E agora, para finalizar nossas variáveis importantes, tem uma com nome chique, difícil: formação bruta do capital fixo. Que nome mais complicado esse? Isso quer dizer simplesmente o seguinte: taxa de investimento no Brasil. Qual é a intensidade que as pessoas jurídicas, empresas e eventualmente até pessoas físicas que vão fazer seu pequeno negócio estão investindo aqui no nosso país? E aí que vai o grande problema. O investimento se torna efetivo depois de algum tempo, porque normalmente envolve compra de imóveis, compra de equipamentos, construções civis, enfim, uma série de coisas que perfazem investimento produtivo. E o que está acontecendo? Em termos trimestrais, nós tivemos uma queda nesse terceiro trimestre de 2023 de 6,76%. No segundo trimestre, a retração foi de 1,78%. São dois resultados terrivelmente negativos, especialmente esse último. E, em termos analisados, a retração foi de 1,09% e tende a ser maior, ou tende a ser mais negativa ainda nos próximos trimestres. E o que significa um país que para de investir? É uma nação que deixa de reproduzir seu capital, de gerar emprego. Então, esse é o principal indicador antecedente de que as coisas, como diria a dona Marina Silva, vão ficar Pandora no futuro próximo de 2024. Estou dizendo objetivamente, gente, nosso país está entrando em um processo recessivo. A partir do próximo trimestre, provavelmente, então, quarto trimestre de 2023 ou primeiro trimestre de 2024, essas variáveis vão estar todas no negativo. E isso significa recessão, isso significa crise de empregabilidade, isso significa menos oportunidades de trabalho, menos oportunidades empreendedoras, empobrecimento do Brasil. E essa tendência que vai mostrar a última ilustração, que é o fecho de todas essas análises, chamado Produto Interno Bruto a preços de mercado. Ou seja, tudo que o Brasil vai produziu no trimestre e no acumulado dos últimos 4 trimestres pela medida que a gente está fazendo. Lembrando, a linha azul é o trimestre e a linha vermelha é essa relação analisada. Então, em termos trimestrais, o crescimento do PIB brasileiro foi de 1,96%. No trimestre anterior chegou a 3,4%, no anterior ainda 4,22%, ou seja, desaceleração. Gente, a economia brasileira é grande, é poderosa, tem muitas deficiências sim, especialmente na indústria, mas ela é complexa o suficiente para que não ocorra acidentes que provocam um cavalo de pau no setor produtivo. Eu chamaria de cavalo de pau o que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Obrigatoriamente parou tudo, aí o PIB tem que cair de maneira bastante intensa. Nesse caso, com as coisas ainda funcionando, mas trabalhando de uma maneira crescentemente mais difícil, com cada vez mais dificuldades, a parada da economia e a sua consequente retração depois do tempo não ocorre de uma hora para outra. E sim, é como um grande navio, um transatlântico daqueles antigos. Ele vai freando aos poucos, para depois de parar, começar a ligar os retomotores. E é isso que está acontecendo com o Brasil de hoje. Nós estamos parando. E por que nós estamos parando? E antes de responder isso, eu aproveito para lembrar a cada um dos que me ouvem, me escutam, deixa seu like, compartilha esse vídeo com a sua rede de contatos e, especialmente para aqueles que estão aqui assistindo Fora de Curva pela primeira vez, faça o convite para inscrição no canal. Mas o que está acontecendo? Por que está ocorrendo isso, gente? Por questão de interferência humana dentro do processo econômico. Olha só o que esse novo governo está fazendo. Sim, quer distribuir riqueza, acho muito nobre, mas
Será que distribuir riqueza significa aumentar impostos? Será que distribuir riqueza significa regulamentar a economia, engessar setores que operavam livremente? Será que distribuir riqueza significa dar sinais para o mundo de que o Brasil deixou de ser um lugar seguro para o capital internacional entrar? Acho que não é por aí, gente. A economia ou as economias crescem fundamentalmente a partir de regras estáveis. Não só a não interferência de governos no processo econômico, mas essencialmente estabilidade contratual, que é o que nós não temos. Ontem, no Fora de Curva, ontem mesmo, eu até comentei a respeito de um imposto sobre incentivo fiscal, como se incentivo fiscal fosse alvo de tributação, mas aqui no Brasil é uma medida provisória do governo que está sendo discutida e provavelmente vai ser aprovada numa comissão mista da Câmara e do Senado, é um absurdo, assim como o Supremo Tribunal Federal também ontem aprovou a liberação de 95 bilhões de reais em precatórios, desconsiderando esse valor no resultado das contas públicas. Como se essa despesa que vai ser paga, eu pensei que era até dezembro, mas vai ser paga aos beneficiados predominantemente em janeiro, como se essa riqueza não impactasse, não inundasse o Brasil de dinheiro e não provocasse inflação. Gente, o que está acontecendo aqui no Brasil, esse PIBinho, quase um PIB negativo, que é incrível que o Brasil ainda trabalhe com esses percentuais, com tudo que tem para crescer, com todas as possibilidades que existem, tem culpado sim. Chama-se interferência do governo na vida privada de maneira indevida. E eu não estou só falando em oposição ao governo federal nesse caso. Eu me oponho também às práticas que estão sendo cada vez mais disseminadas pelos governadores do estado, a honrosa exceção, pelo menos no sul-sudeste, é o de Santa Catarina, porque eles estão querendo aumentar impostos do ICMS, a maior parte deles de 17% para 19,5%, é uma alta de 14% potencial na arrecadação pública, tendo como desculpa a reforma tributária que eles mesmos planejaram, eles mesmos tramaram contra a gente, que vai nos fazer pagar mais impostos a partir, especialmente sobre consumo, a partir lá de 2027, 2028. Ou seja, o PIB brasileiro teve um resultado medíocre, poderia ter caído, mas quase caiu, foi um crescimento de 1 milésimo, como eu falei. Isso é consequência clara, eu digo claríssima, em termos de política econômica, não só do governo federal, não só dos estaduais, mas, vamos admitir, com a conivência do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, que deu para militar politicamente, deu para adaptar onde não deve, e isso só vai acabar, se continuar assim, em confusão para nós. Lamentavelmente, tem que encerrar esse vídeo dessa maneira. Eu queria estar dando notícias melhores, mas ali na frente, especialmente na abertura do ano que vem, nós vamos ter muitos problemas sérios para enfrentar, para reverter isso que está sendo construído, lamentavelmente, em 2023. Gente, eu não vou dizer que eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não gostei de estar falando isso, mas espero sim que vocês tenham compreendido, isso tenha gerado alguma luz a respeito da leitura da conjuntura e da história brasileira nesse período um tanto quanto turbulento. Então, sendo assim, eu peço novamente o like, o compartilhamento dessa película com a sua rede de contato e aquelas pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, a inscrição no canal. Um forte abraço a cada um, até breve, tchau pessoal!